Bom dia, vamos lá. Hoje eu vou falar das principais organizações multilaterais. Em 1944, numa conferência internacional ocorrida na cidade de Bretton Woods, nos Estados Unidos, foi estabelecido os pilares dos atuais sistemas monetários e financeiros internacionais. Nessa conferência, foram instituídos o Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento, que mais tarde passou a integrar o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional, o famoso FMI. E qual o sentido do Fundo Monetário Internacional, o famoso FMI? O sentido desse Fundo Monetário Internacional é fornecer empréstimos a países com dificuldades financeiras. Já o Banco Mundial, ele concede recursos destinados a obras e empreendimentos em países em desenvolvimento. A Organização das Nações Unidas, a famosa ONU, foi criada em 1945 após a Segunda Guerra Mundial. E qual o sentido da criação da ONU? Manter a paz e a segurança internacional. Depois de ter tido a Primeira Guerra Mundial, todos os países envolvidos acharam que jamais aconteceria uma Segunda Guerra. E foi justamente o que não ocorreu. Ocorreu sim uma Segunda Guerra Mundial, onde basicamente muitos países da Europa foram arrasados. Propriamente dito, tanto a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, elas foram batalhas concentradas no território europeu, e foi esse o território mais arrasado. Depois dessa Segunda Guerra Mundial, a Europa resolveu criar organizações para que não se tenha mais a questão de conflitos, pois esses conflitos causaram muitos prejuízos para o continente europeu. A Assembleia Geral, da qual participam os países membros da ONU, é um espaço de discussão, análise e decisão sobre os mais diversos assuntos de âmbito internacional. Uma coisa muito interessante da Assembleia Geral são os membros permanentes. Mesmo que, a princípio, uma resolução seja aceita pelo Conselho da Assembleia, ela não será oficializada em caso de veto de um desses países. Esses membros permanentes, eles têm o famoso poder de veto. Os países considerados membros permanentes são os países da China, Estados Unidos, Rússia, França e Reino Unido. Agora eu vou seguir com vocês dizendo alguns dos principais programas, agências e órgãos que colaboram junto com a ONU para esse desenvolvimento social no mundo. O primeiro órgão é a FAO. A FAO, também que nós podemos definir como Organização das Nações Unidas, atua no combate à fome e à pobreza, no desenvolvimento agrícola, na garantia à segurança alimentar e no aproveitamento sustentável dos recursos naturais do planeta. Outro órgão que também colabora com trabalhos para a ONU é a Unesco. A Unesco, ela pode ser definida como Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. Qual a função da Unesco? Atuar nas questões de educação, preservação do patrimônio histórico e cultural da humanidade e no desenvolvimento científico. Também temos outra instituição ligada à ONU, que é a tão famosa Unicef. A Unicef é o Fundo das Nações Unidas para a Infância. Qual a função dela? Promover a defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes. Dentre essas instituições que colaboram com a ONU, temos a tão famosa hoje OMS, Organização Mundial da Saúde. E qual a função da OMS? Atuar nas questões relacionadas à saúde da população mundial. Vocês podem perceber isso quanto às questões da pandemia do Covid-19, onde representantes da OMS deram declarações importantes aí, informando e esclarecendo autoridades do mundo inteiro sobre a Covid-19. Outra instituição que colabora com a ONU é o PMA, o Programa Mundial de Alimentos, e a função dele é fornecer ajuda alimentar para salvar vidas em campos de refugiados e outras situações emergenciais. Temos também o PNUD, que é o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, que atua no combate à pobreza
e em favor do desenvolvimento humano. Temos o UNFPA, o Fundo de População das Nações Unidas, que atua na cooperação internacional para o desenvolvimento das populações. Temos também o PNUMA, que é um programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, onde promove a conservação do meio ambiente e o uso eficiente de seus recursos. Agora vamos entender qual o sentido da atuação da ONU e onde são aplicados os seus recursos financeiros. Principal função da Organização das Nações Unidas, a ONU. A principal função da ONU é promover o progresso social e melhores condições de vida por meio de projetos em diversas áreas. Essas áreas podem ser dentro da igualdade de gênero, do desenvolvimento sustentável, das ações humanitárias ou até mesmo das missões de paz pelo mundo. Antes de terminar essa aula, eu quero aproveitar para destacar o papel de uma dessas organizações, que é a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, a famosa Unesco. Essa organização, ela tem um importante papel, que é atuar na preservação também do patrimônio histórico e cultural. Como vocês podem ver nos slides, foram festas que ocorreram no Memorial da América Latina, onde a gente pode ver representados a cultura de imigrantes com representação da cultura de nossos países vizinhos. Aí vocês podem ver um senhor à esquerda, que representa a cultura latina, e temos também uma moça à direita, que representa a cultura boliviana, que são povos cada vez mais presentes em nosso país. Outras organizações que implementam projetos e programas intergovernamentais capazes de difundir aspectos e elementos culturais são a Organização dos Estados Americanos, a OEA, a Organização dos Estados Ibero-Americanos, a OEI, e a Comissão Econômica para a América Latina e Caribe. E aí, logo abaixo à esquerda de vocês tem um quadrinho com os 8 jeitos de mudar o mundo. E para que isso foi criado? Foram criados para auxiliar na erradicação dos problemas identificados por essas organizações que eu tanto falei. E neles tem inúmeros temas de desenvolvimento social, como o combate à fome e os diferentes tipos de doenças. À direita temos uma historinha da Mafalda, vale sempre a pena acompanhar os quadrinhos da Mafalda, ela é uma personagem muito crítica da sociedade. E aí vocês perguntam, mas professor, qual a função dessas organizações todas criarem esses projetos e programas para a população? A função podem tanto propagar idiomas, propagar as línguas e as várias culturas pelo mundo, facilitar o intercâmbio de pessoas, essa circulação de pessoas de um país para o outro, sem a discriminação, difundir livros, produções acadêmicas, produções cinematográficas, televisivas, músicas e festas populares típicas. Atuar nos campos da educação, da ciência e da tecnologia, contribuindo para o desenvolvimento econômico e social dos países americanos. Logo abaixo eu coloquei uma charge do Benet. Ela fala justamente sobre o Conselho de Segurança da ONU. A charge mostra tanques de guerras dos Estados Unidos, da Rússia, da China e da França enfileirados. E entre eles, um velocípede dirigido por uma criança que representa o Brasil, identificável pelo título da charge: o Brasil no Conselho de Segurança da ONU. De maneira crítica, essa charge coloca o Brasil em uma posição inferior à dos membros permanentes, dando a entender que o país não estaria pronto para assumir essa posição de membro do Conselho da ONU. Então, galera, ficamos assim. Essa foi a minha contribuição de conhecimentos para vocês dessa semana e até mais.